É, Bem, hoje eu queria falar com vocês sobre relações, tá? Relações. O que é relação? Então, a gente viu, a gente fez essa parte inicial de conjuntos, né? Construindo um conjunto, apresentei os axiomas para vocês, né? E aí, o nosso ambiente de trabalho aqui vai ser agora, né, esse ambiente aqui, ó. Dados dois conjuntos, né, não vazios, que A diferente de vazio e um B diferente de vazio também, tá? A gente vai olhar para o cartesiano desse conjunto, bom? Por A cartesiano B. E a gente já construiu isso, né? Já fizemos bastante exercício sobre isso. E o cartesiano é caracterizado por, bem, um elemento estar no cartesiano, né? Um par ordenado. Pertencer ao cartesiano significa, por definição, que simplesmente esse Azinho pertence a Azão e o Bzinho pertence ao Bzão, né? Dado isso aqui, né? Dado um elemento em um conjunto e o outro em outro, a gente consegue montar o par ordenado, né? Os axiomas permitem a construção disso aqui e a gente, né, definiu isso, né? Isso aqui é por definição essa igualdade, né? Isso aqui é o A e a B. É esse conjunto aqui, ó. Então, a partir de dois elementos quaisquer, a gente cria o que a gente chama de par ordenado, e isso aqui estabelece uma ordem, né? Então, do primeiro e o segundo. Então, tem uma relação de privilégio de um em relação ao outro. Isso aqui não é simétrico, né? E daí a gente armazena isso nesses pares e forma o que a gente chama de par ordenado, e reúne tudo isso formando o cartesiano do, de dois conjuntos, tá? E aí, o que a gente vai definir agora aqui é olhar para os subconjuntos, tá? Então, o nosso interesse aqui agora é olhar para as partes do A cartesiano B, esse conjunto das partes. São os subconjuntos, né, do cartesiano. Então, o que eu digo para vocês é, a gente vai chamar de R relação, tá? Então, todo conjunto que pertence às partes de um cartesiano entre A e B, a gente chama de relação, tá? Então, isso aqui é a definição, né? Então, a definição, né, se eu for colocar a definição precisa, né, uma relação, né, vou colocar aqui, ó, uma relação, né? Uma relação entre, entre os conjuntos A e B, uma relação R, vamos chamar assim, né? Uma relação R entre os conjuntos A e B é um subconjunto, tá? É um subconjunto de A cartesiano B. Ou para quem preferir, né? Todo subconjunto do A cartesiano B é chamado de relação. É uma relação entre A e B. Inclusive o vazio, né? O conjunto vazio. O conjunto vazio, ele é um subconjunto, né? Ele é um subconjunto de A cartesiano B. Bom, só que esse aqui, ele não é muito interessante porque ele não tem elementos, tá? Ele não tem pares ordenados dentro dele, tá? Então, o interessante é quando, de fato, a gente tem dois conjuntos não vazios, né? A gente olha para isso aqui diferente de vazio, a gente olha para o cartesiano, né, entre eles, e aí tem sim pares ordenados aqui, e aí a gente extrai alguns pares ordenados e olha para esse conjunto de pares ordenados, tá? É, Bem, então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que eu pegue o A como sendo um conjunto aqui, ó, 1, 2, 3, ó, né? E o B como sendo um conjunto, chama π e raiz de 2, ó. Bom, dois conjuntos. Então, a gente tem aqui o A cartesiano B, né, que é formado por todos os pares com elemento, primeira coordenada em A e segunda coordenada em B. Tá? Que seria aqui, por exemplo, todas que começam com 1. Então, a gente tem 1π, né, tem o 1 raiz de 2, depois a gente tem o 2π, e tem o 2 raiz de 2, e tem o 3π,
tenho 3 raiz de 2. Isso aí é o cartesiano. Então, se você chega aqui nesse conjunto aqui, ó, né, extrai alguns desses elementos, a gente chama isso de relação. Então, por exemplo, eu vou extrair aqui vou extrair o 1π, tá? E vou extrair o 3 raiz de 2. Ok? E aí, bem, e o que é que tem de especial, né, em extrair em conjunto de pares ordenados, né, em alguns pares, tá? Né, você extrair alguns conjuntos, tá? Bem, no geral, isso aqui não é tão interessante, tá? Então, a gente quer, para a gente trabalhar relações, né, num conjunto, né, extrair uma relação de um conjunto, a gente tem que ter coisas interessantes para trabalhar. E daí tem os adjetivos para isso, né? Existem relações que a gente tem interesses em, a gente tem interesse em estudar essas relações. Então, mas enfim, independente de ter ou não propriedades interessantes, simplesmente essa escolha de escolher o 1 e o π, e o 3 e o 2, simplesmente, por que a gente chama isso de relação? Porque essa escolha, de certa forma, conecta o 1 do lado esquerdo aqui, ó, que é do conjunto A, né? O A é formado por 1, 2, 3, tá? E do outro lado, o B, tem o π e o raiz de 2, ó, né? O raiz de 2. Então, selecionar um certo par ordenado é fazer uma espécie de associação, tá? Esse par ordenado 1, né? Primeira coordenada 1, segunda coordenada o π, para a gente dar uma associação, tá? Então, é como se fosse uma espécie, uma regra, uma lei, né, para a gente. Então, essa associação de que o 1 está associado ao π, essa informação ela fica armazenada num par ordenado, na verdade. Tá? Então, lá na teoria de conjuntos, quando a gente estuda funções, aquelas coisas todas, que a gente fala de lei, de associação, então isso aqui é uma forma matemática da gente matematizar uma associação, né? Uma ligação que a gente faz. Né? De alguma forma a gente conecta. Né? O que foi que eu fiz aqui? Eu conectei o 1 com π e o 3 com raiz de 2. Ó. Tá? Então, isso aqui pode ser uma coisa intuitiva, né? Ou uma associação que você pode falar isso em termos de frases, né? Mas essas duas setas, elas ficam armazenadas num certo conjunto de pares ordenados, tá? Então, isso aqui é como se fosse um modelo matemático para fazer associações de elementos de um conjunto com elementos do outro, tá? Então, e aí o que que acontece? Modelar essas associações, a gente tendo esse modelo, a gente quer também escrever certas propriedades dessas associações matematicamente, né, em termos de pares ordenados. É claro que, se vocês notarem, a nossa definição de par ordenado, que era aqui, ó, que era envolvendo conjuntos mesmo, né, já se perde. A gente já está numa notação que já se distancia um pouco daqui. Ó. Então, depois, no final, a gente vai chegar a considerar relações e funções trabalhando mais com diagrama. Tá? Então, a gente fica cada vez mais distante da teoria de conjuntos, mas eu queria, né, sempre recordar vocês que tudo é conjunto. Tudo em matemática é conjunto. E aí, o que acontece? Essa parte aqui de considerar o conteúdo, trabalhar com isso aqui, é bem didático, sabe? É didático e mais fácil, é mais intuitivo da gente operar as funções, trabalhar os conjuntos nesse tipo de representação, tá? Do que a gente ficar trabalhando o tempo todo na notação de conjuntos e pares ordenados. Imaginem vocês, né, se eu ficasse escrevendo, em vez de usar essa notação, a gente usasse a notação de conjuntos, né, de 1π aqui, ó, né? Olha o quanto a gente simplifica escrevendo esse par ordenado usando essa notação, tá? Então, assim vai ficar e a tendência nossa é trabalhar com essa notação no futuro. Então, as relações, gente, existem, bem, aí existem os adjetivos, né, das relações. Então, aqui, por exemplo, se eu escrevo um conjunto A aqui, ó, e um conjunto B, né, eu dou, né, coloco os elementos de A aqui, ó,
e faço associações aqui, ó, né? Bem, eu chamo A de primeiro conjunto, o conjunto de partida, o B o conjunto de chegada, tá? E aí, essas associações, essas coisas assim, ó, isso aqui a gente registra como sendo pares ordenados, né? Isso aqui, ó. Esses são pares ordenados. Então, isso aqui é uma relação. Então, qualquer coisa que você represente assim, ó, né, de A e B entre os segundos e coloca seta, você pode, no fundo, você está, as informações de uma relação estão registradas aqui, ó. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu vou colocar um conjunto A aqui, ó. Vou colocar um conjunto A aqui que vai ser, vou chamar aqui de ABC. Vou colocar um conjunto B aqui que vai ser 1, 2, 3, 4. Tá? Eu vou fazer umas setas aqui, ó. Tá? A gente orienta, aqui, eu nem preciso colocar orientação, tá? Porque a partir do momento em que eu coloco que esse aqui é o da esquerda, esse aqui é o da direita, essa seta aqui em cima, eu posso eliminar as setas daqui de baixo. Bem? Que eu já estou me referindo que isso aqui são as primeiras coordenadas que eu vou tomar desse cartesiano e que são as segundas coordenadas. Então, por exemplo, isso aqui é uma relação, tá? Né? Isso aqui é uma relação. A relação entre os elementos do conjunto A com o conjunto B. Né? Essa relação isso aqui é uma tipografia, né? É um jeito de registrar essa relação. Mas essa relação que eu vou chamar de R, por exemplo. E é assim que a gente denota, tá? Uma relação R. Então, essa relação R aí, ó, formalmente escrevendo, ela é um subconjunto do cartesiano, né? De A, como é um subconjunto de A cartesiano B, dado pelos elementos A1, vou colocar aqui, ó, A1, A2, né? B3, que é esse aqui, B3. Depois aqui C3 e finalmente o C4. Ok? Isso aqui é essa relação. Então, essa relação, ela pode ser registrada assim, né? Todas as informações dessa relação estão aqui, as informações. A gente entende qual é o conjunto A, né, do cartesiano. A gente entende qual é o conjunto B do cartesiano. E aqui a gente entende quais os pares que a gente tomou para compor essa relação. Bem? E aí, o que acontece? Esse conjunto A aqui, gente, ele é chamado domínio da relação. É o domínio. Esse conjunto aqui, ó, é o domínio. É o domínio ou conjunto de partida, tá? O conjunto de partida. Tá? Esse aqui, esse conjunto B, é chamado, né, desse cartesiano aqui, ó, né? Ele é chamado de contradomínio. O contradomínio. Tá? Ou conjunto de chegada, tá? O conjunto de chegada. Beleza? E isso dá relação. Então, a relação, ela usa elemento de um certo conjunto A como primeira coordenada, usa conjunto de um certo elemento B como segunda coordenada, elementos de um certo conjunto B como segunda coordenada. Esse primeiro conjunto é o domínio, isso aqui é o contradomínio, né? Ou conjunto de partida e conjunto de chegada. Tá? Então, e tem uma coisa que a gente chama de imagem, tá? A imagem de uma relação. Então, tem domínio. Então, guardem essas palavras, que é o nosso dicionário, tá? Domínio, contradomínio, conjunto de partida, conjunto de chegada. Tá? E tem agora a imagem. Tá? A imagem de uma relação, observem, gente, que eu não confundo relação, eu ainda não falei de função, tá? Vocês podem estar agitados aí. Isso aqui é geral. Qualquer seta maluca aqui que vocês, né, fizerem, um monte de seta aqui unindo elementos de cá com de lá, tudo isso é relação. Tá? Se uma relação é função ou não, isso aí é outra coisa. Daqui a pouco a gente chega lá. Tá? Mas independente, esses termos, né, que a gente está definindo aqui no geral, eles serão usados também para as funções no futuro. Daqui a pouco eu vou falar de funções para vocês. Bem, existe um personagem importante aqui, que é o que chama imagem da relação. A imagem da relação é o seguinte, é a gente reunir essas segundas coordenadas aqui, ó. É reunir esse 1, esse 3, o 2, o 3 e o 4 aqui, ó.
tá? É o conjunto onde é o conjunto dos elementos do contradomínio que participam dos pares da relação, tá? No caso aqui, todo mundo participou, tá? Então, aqui a imagem aqui foi tudo, tá? Então, o conjunto imagem. Aqui é a imagem de R, da relação R. Tá? Então, eu vou dar um exemplo de um conjunto em que vou dar uma mudada aqui, ó. Vou pegar aqui uma relação R. Vou pegar aqui o nosso... Vou pegar o mesmo ABC ali, tá? O mesmo 1, 2, 3. O mesmo... Cadê aqui? Eu vou usar o mesmo A. Tá? Vou chamar aqui de R2 agora, né? Uma outra relação. Então, eu vou pegar essa relação aqui... Vou botar dois pontos aqui, né? O A está aqui, o B está aqui. 1, 2, 3... Aqui vai ser o π e o raiz de 2. Eu vou fazer essa relação aqui. Bom, então, nesse caso, essa relação, o domínio é esse conjunto 1, 2, 3, o contradomínio é π raiz de 2 e a imagem é só esse conjunto aqui, ó. Então, vou chamar de imagem da relação 2, o conjunto imagem é só o π, né? Só o π participou como segunda coordenada disso aqui, ó, tá? Aqui é um exemplo 1 aqui, ó. Vou dar um exemplo 2 aqui com mais elementos, tá? Vou pegar o A como sendo 1, 2, 3, 4 e o B como sendo 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Esse aqui é o nosso conjunto A, que é o nosso conjunto B. Eu vou tomar essa relação aqui, ó. Bom, essa é a relação. Então, é, bem, o domínio dessa relação, o domínio da relação vai ser o conjunto A. A gente tem o contradomínio dessa relação é o conjunto B. Tá? A imagem dessa relação vai ser quem? Vai ser esses elementos aqui, ó, o 2, o 3 e o 4, tá? Que foram os elementos que participaram, né? Que são segunda coordenadas dos pares que participam da relação. Lembrando que cada segmento desse é um par ordenado da nossa relação, né? Então, por exemplo, posso escrever a relação R aqui assim. E aí, nesse caso, seriam o 2, 3 e o 4. 2, 3 e o 4. Isso é a imagem. E a imagem, às vezes, ela é denotada por IR ou então IM, assim, ó. Vocês vão encontrar nos livros IM também, tá? E aqui eu vou usar as duas, vou alternar aí para vocês irem se acostumando aí, ó. O domínio é a mesma coisa. Às vezes ele é chamado de domínio de R. É o domínio da relação. Então, domínio, contradomínio e imagem. Beleza? Então, vamos lá. Isso é o básico de relação, tá? E aí a gente vai agora aumentar o nosso dicionário. Bom, então, existem dois tipos de... A gente vai estudar três tipos de relações importantes aqui, ó, tá? Que são as relações de equivalência, as relações de ordem, então equivalência, relação de ordem, e também a gente vai estudar as funções. As funções que são relações, tá? São relações que a gente chama de funções. Que são relações especiais também. Então, tem três tipos de relações. A de equivalência, a ordem e as funções, né? Tudo isso aqui são relações. Eu vou falar um pouco de alguns adjetivos, né? Bem, as funções elas são mais tranquilas, tá? Eu vou explicar um pouco mais sobre algumas propriedades que uma relação tem, porque essas relações aqui, elas têm propriedades bem especiais, que é o seguinte, essas relações, o contradomínio tem que ser igual ao domínio. Então, elas sempre trabalham de um conjunto A cartesiano A. Tá? E as funções, elas são mais livres, né? Elas são relações que se aplicam realmente é claro que esse B pode ser igual a A, tá? Então, as funções elas são mais gerais, elas trabalham em A cartesiano B, entre dois conjuntos quaisquer aqui.
E aí, só que essas relações, a de equivalência e a relação de ordem, elas tratam de um conjunto nele mesmo, tá? É relação de um conjunto nele mesmo, tá? Então, a segunda coordenada também está no mesmo conjunto que a primeira coordenada. Então, é como se a relação de equivalência em ordem, a gente fizesse o A aqui, ó, o A está aqui, os mesmos elementos que estão aqui, ó, eles estão aqui do outro lado. 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, só faz sentido falar em relação de equivalência e relação de ordem quando o domínio é igual ao contradomínio. Tá? As funções é no geral. E aí, o que acontece? Né? Se a gente toma uma relação aqui, ó, né, de um conjunto para ele mesmo, aí a gente tem, ó, eu vou fazer uma relação desse conjunto A aqui, ó, tá? E aí, a gente simplesmente, como o contradomínio é igual o contradomínio é igual ao domínio, a gente não fala uma relação de A em A. Igual aqui a gente fala, isso aqui é uma relação de A em B, né? A gente só fala uma relação em A, tá? Então, a gente tem esse termo, né? E qualquer subconjunto de A é cartesiano A, né? Então, seria isso. R contido em A cartesiano A, é chamado relação, de relação em A. Tá? Simplesmente isso, né? Relação em A. E aí, qualquer conjunto de setas que eu coloque aqui, ó, a gente está criando relação. Vou botar 1 no 1, vou colocar 1 no 2, o 3 no 3 e o 2 no 4 aqui, ó. Pronto, tem essa relação aí. Tá? O que é que tem de interessante nessa relação? Bem, não sei ainda, tá? Eu ainda vou listar para vocês o que seria uma lista de coisas interessantes das relações de um conjunto A para um conjunto A, tá? Nele mesmo, tá? Então, existe uma primeira coisa interessante que é o seguinte, que é quando um elemento ele está relacionado com ele mesmo, que são essas setas aqui, ó. Né, por exemplo, o 2 estar com 2, isso é uma coisa que a gente valoriza e dá nome especial para isso. O 3 está com 3, aliás, cada elemento está com ele mesmo. Tá? Então, como o domínio é igual ao contradomínio, a gente pode perguntar se esses pares aqui, ó, A, né, se eles pertencem à nossa relação. Observe essa anotação, né? E quando eu faço a anotação do par, como a relação é um conjunto de par ordenado, aqui eu tô querendo dizer se o A está associado ao A. Tá? E isso aqui, ó, para todo A pertencente ao Azinho pertencente ao Azão. Tá? Então é como se fosse isso. Ó. Eu queria que todas as setas tivessem assim, pelo menos essas setas estivessem aparecendo. Então, se pelo menos todas essas setas aparecerem, a gente chama que a relação ela é reflexiva. Tá? E eu vou denotar, para eu seguir trabalhando agora, né, na notação de relação, existem duas formas é, pelo menos até agora, tá? De denotar de que um par ordenado pertence a R. Isso aqui é a forma canônica, né, e original. A gente também denota assim, gente, tá? Então, se um par AB pertence a R, a gente denota isso assim também, ó. Escreve o A, coloca o R no meio e escreve o B depois. Isso é um jeito de dizer que A está relacionado com B. Tá? Equivalente. Então, essas coisas são equivalentes por definição. Então, isso aqui é uma breve definição aí para vocês guardarem. Mas ao longo do curso, como eu vou alternando na anotação, eu vou usar as duas coisas para acostumar vocês aí com as duas notações. Tá? Então, o que acontece? Vamos falar de relações de um conjunto nele mesmo, tá? Relações de um conjunto A. E eu vou deixar as funções para o final. Então, esse dicionário ele vai ser um pouco longo, tá? Espero que vocês peguem bem as notações. Então, a primeira coisa a gente vai trabalhar com a cartesiana de um conjunto nele mesmo. E a gente vai estar interessado em relações, né, de A em A. Tá? Então, quando o conjunto da primeira coordenada é igual ao da segunda, né, a gente tem interesse numa coisa que a gente chama de reflexividade, tá? Que é uma relação reflexiva. O que é uma relação reflexiva?
é quando o A está relacionado com ele mesmo para todo A pertencente a A. Então, eu estou dizendo, no fundo, estou dizendo o seguinte, que esses pares, né, os pares, ou seja, eu estou dizendo que os pares A, né, todos eles pertencem à relação, né? Isso para todo A. Para todo elemento de A, eu tô relacionando A com ele mesmo. Então, em termos nesse diagrama, a gente teria o A aqui, né? Uma relação de A para A. Então, se o A fosse formado por um, dois, três elementos, ó, um, dois, três, então a nossa relação, no mínimo, ela tem essas três associações aí. Então, por exemplo, se o A o que seria uma relação reflexiva, né? Nos reais, ó. Se A fosse os números reais, a relação ser reflexiva, eu estaria dizendo que todos os pares R e R, eles pertencem à relação. Isso aqui para todo R pertencente aos reais. Então, essa relação aqui, ó, né, observe que esse R não é esse, tá? Esse aqui é um Rzinho duplicado. Esse aqui é o R da nossa relação. Eu posso até representar a relação por outra letra, uma letra S. Tá? Então, se todos esses pares pertencem a uma certa relação, se você pegou todos esses pares com coordenadas iguais, né, com R variando nos reais, você está diante de uma relação reflexiva no conjunto dos números reais. Ou seja, né, é legal de trabalhar com os reais, gente, porque o cartesiano, a gente tem a visão do cartesiano de números reais, ó, que é o plano, né? Esse aqui é o nosso universo. Por isso que eu vou buscar dar muitos exemplos em que a gente vai trabalhar aqui, ó, em R cartesiano R, que é relações nos reais, ou nos inteiros, né, ou nos naturais. Porque os reais é todo esse plano. Os naturais é natural, cartesiano natural. Então, os pontinhos aqui, ó, é um, dois, né, ficariam uns pontos isolados aqui. Mas observe o seguinte, ó, o que é legal de trabalhar no plano é porque qualquer coisa, figura que a gente desenha aqui, ó, eu poderia pegar aqui uma caneta, vou pegar a caneta vermelha, qualquer rabisco que eu fizer aqui é uma relação, gente. Isso aqui, ó, isso aí é uma relação. Isso aqui é uma relação de números reais. Aqui é um conjunto, isso aqui é um subconjunto do cartesiano, né? É claro que isso aqui, eu tenho que dar um critério de seleção desses pontos, tá? Eu teria que ter feito isso, não é riscar assim qualquer e dizer que já é uma relação. É claro que tem exibir esse risco. Estou dizendo, olha, existe um critério matemático para extrair esses pontos aqui, ó. Isso daria para a gente uma relação. Mas, suponhando que eu tenho uma regra matemática para extrair esses elementos, e junto desses elementos eu peguei essa diagonal aqui, ó, tá? Que é a reta diagonal, ó. Então, essa relação é de equivalência, essa relação R aqui, ó, tá? Por quê? Porque eu peguei a diagonal do cartesiano, tá? Então, né? Desculpa, ela é uma relação reflexiva, tá, gente? Reflexiva, que aí você pega a diagonal aqui, ó. Então, se você pega a diagonal, ela é reflexiva. Então, isso é um termo, né, que a gente vai usar muito, tá? Essa palavra ali, ó, memorizem isso. Reflexiva. Existe uma outra coisa no nosso dicionário que é quando uma relação ela é simétrica, tá? Simétrica. É uma relação simétrica. Uma relação simétrica é o seguinte, ó. É sempre que é, então R é simétrica, né, se sempre que um AB pertence a R, isso vai implicar que o contrário vai estar também. O BA pertence à relação. Então tem essa simetria aí, né? A coisa muda aqui, ó. Então, se um par ordenado AB pertence a R, o BA vai ter que pertencer também. Então, vou dar um exemplo de uma relação simétrica para vocês aqui, ó. Pega um A e um A, digamos que o A seja 1, 2, 3, ó. E aqui tem 1, 2, 3 também, né?
Então, por exemplo, se eu marco a seta 1, 2, estou pegando de A para A, se eu marquei a seta 1, 2, eu vou ter que marcar 2, 1. Então, essa relação aqui, observe que isso aqui é se um AB está relacionado com... se AB aparece, o BA tem que aparecer. Se nenhum AB aparece distinto, né? Então, a relação vai ser simétrica também. Então, por exemplo, essa relação é simétrica, porque 1, 2 apareceu e obrigou o 2, 1 a aparecer. Tá? O que seria isso aqui? É simétrica, né? Uma relação simétrica. Tá? O que seria uma relação não simétrica? Eu ter escolhido só, né, pegar aqui o 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3. Então, essa relação, eu peguei só o 1, 2, ó, aí eu escolhi outros elementos aqui, ó. Observem que se eu escolho o 1 com 1, né, como o 1 apareceu, isso implica, né, se eu troco aqui, dá ele mesmo, né? Então, 1, né, está satisfazendo. Então, sempre que a gente pega um elemento relacionado com ele mesmo, não vale a pena, né, ficar discutindo se invertendo vai pertencer, porque já vai pertencer, né? Se eu troco de lugar as duas coordenadas, vai estar. A questão são coordenadas distintas mesmo. Então, se duas coordenadas, um ponto é um elemento de coordenadas distinta aparece, o simétrico tem que aparecer. Então, essa relação aqui aqui, ó, não é simétrica. Tá? Não é simétrica por quê? Ó? Porque o 1, 2 pertence a R, né? Pertenceu, eu associei 1 ao 2, mas o 2, 1 não pertence a R. O 2 não está associado a 1. E também, né? Eu associei o 2 ao 3 e não associei o 3 no 2. Mesmo que eu tivesse associado o 2 com 1 aqui, ó, né? Isso continua sendo não simétrico porque está falhando agora que o 2 está com 3, mas o 3 não está com 2. Então, no caso, não, a gente não teria mais esse argumento. Isso aqui não é simétrico porque o 2 está com 3, mas o 3 não está com 2. Então, ele não está satisfazendo essa implicação, a implicação de que sempre que a B está, o BA também vai estar. Beleza? Existe um tipo de diagrama para a gente representar também as relações, que é a seguinte. Ó. Eu vou dar um exemplinho para vocês aqui. Ó. Deixa eu abrir essa folha mais aqui. Então, eu vou pegar um exemplo concreto aqui. Eu vou pegar aqui o 1, 2, 3 e o aqui o 1, 2, 3. Aqui é o A e aqui é o A. Tá? Estou com uma relação daqui para cá. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa relação aqui. Tá? Então, tem essa forma de registrar essa relação. Tem a forma de conjuntos, né? Que é o notar o par, que é o 1, 1, que é o 1, 2, que é o 2, 1, 1, 2, 2, 1 e o 2, 3. Tá? Então, isso é 1, 2, 3, 4. 4 elementos essa relação. 1, 2, 3, 4. 4 elementos, tá? Então, tem essa forma, que é o que a gente chama que é a forma do diagrama de Venn, de representar a relação. Tem a forma por extenso, que é a notação oficial de conjunto, né, da teoria de conjuntos. E tem essa notação aqui, gente, que a gente representar o conjunto A num plano, 1, 2, 3, ó, tá? E fazer setinhas aqui, ó. Por exemplo, o 1 está relacionado com 1, né? Então, eu denoto isso aqui assim, ó. Eu faço uma setinha aqui, ó. E aqui, por exemplo, esse par ordenado eu registro assim, ó. O 1 está com 2, eu faço uma seta para cá. Ó. O 2 está com 1, eu faço uma setinha voltando aqui. Tá? O 2 está com 3, e aí está voltando aí. Então, isso aqui a gente pode também denotar uma relação de um conjunto nele mesmo assim, ó, chamando o A assim e fazendo esse desenho aí. Bem? Então, o que significa uma relação ser reflexiva nessa notação aqui? Ó? Nessa notação, em cada elemento de A, a gente tem uma setinha dele nele mesmo. Tá? Então, identificar, então, por exemplo, mudando essa relação, né, para uma outra. Essa relação aqui, ó, que é outra, né, eu estou acrescentando outros pares, ó.
essa relação aqui ela é reflexiva agora. E todo elemento está relacionado com ele mesmo. O 2 está com 2, o 3 está com 3. Ela é reflexiva. Ela é simétrica? Não. Porque o 2 está com 3 e o 3 não está com 2. Então, para ser simétrica, o que, é que tem que acontecer? Todas essas setas, elas têm que estar, cada seta dessa tem que estar duplicada. Então, por exemplo, nesse caso aqui, essa relação ela é reflexiva e ela é simétrica. Okay? Porque, então, nessa notação é boa de você visualizar as propriedades de reflexiva e simetria. Tá? E na reflexiva, todo ponto está relacionado com ele mesmo, né? E para ser simétrica, não tem seta com uma só ponta, a não ser de um elemento nele mesmo, né? Mas como está de um elemento nele mesmo, né, ele está relacionado com ele. Então, de certa forma, essa seta ela tem uma certa, ela tem dupla ponta aqui, ó, tá? E tanto é que no final a gente nem coloca seta, né? A gente poderia denotar assim, ó, 1, 2, 3, né? Fazer só uma coisa assim, ó, tá? Né? Porque como o 2 está com 2, o 2 está com 2. Isso aqui já é duplo. Tá? Então, isso aqui, ó, é uma relação reflexiva e simétrica. Tá? Então, isso aqui é reflexivo e simétrico. O que seria uma relação reflexiva e não simétrica? Né? Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, uma relação, vou botar esse setinho aqui, ó, reflexiva, tá? Vou botar uma seta para cá, mesmo colocando uma seta dupla aqui, outra dupla aqui, ó, tá? Ela não é reflexiva porque tem uma que não é dupla. Tá? Isso aqui é simétrica, né? E não é reflexiva. Bom, essa relação aqui, tudo bem? E aí, beleza. Professor, não é o contrário, não. Ela é reflexiva e não é simétrica? Ah, perdão, tá certo. Falei besteira. Eu troquei as bolas aqui. Ela é reflexiva, exatamente. Ela é reflexiva, né? É reflexiva e não é simétrica. Tá certo. Obrigado, hein? Beleza? Então, isso. E o que é uma coisa bacana de vocês. É claro que isso aqui, agora que eu vou falar, seria uma quarta anotação, né? E tem essa aqui, né? Cadê? Tem diagrama de Venn, tem de conjunto. O de conjunto você tem que ir varrendo para olhar tudo, né? Então isso aqui é bem mais visual, né? Você bate uma figura, né, e já vê. E tem uma coisa que é especial para os conjuntos numéricos, né? Que quando a gente fala de R, os inteiros e os naturais. Os racionais nem tanto, porque cheio de buraco, então não dá para trabalhar muito bem com eles. Porque aqui a gente tem a visão do cartesiano também, ó. Então, por exemplo, gente, qualquer relação, eu vou trabalhar com R cartesiano, eu vou olhar aqui, isso aqui é R cartesiano R, tá? Estou interessado no plano todo. Então, qualquer relação no plano, para ser reflexiva, ela tem que conter o quê, ó? Ela tem que conter a diagonal, ó. Então, isso aqui é reflexivo, né? Isso aqui você pintar a diagonal significa que a tua relação ela é reflexiva. Então, outra coisa. E como é que a gente detecta a simetria, um subconjunto do plano para ser simétrico? Né? Para ser simétrico, sempre que um AB aparece, vou pegar um conjunto A aqui, ó, e um conjunto B aqui. Aliás, sempre que um ponto AB aparece na relação, ó, se eu pinto aqui, ó, para ela ser simétrica, como o AB apareceu, o BA tem que aparecer, ó, tá? Mas o BA é o quê, ó? Né? Aí eu vou usar isso aqui a diagonal, né? Porque essa distância é igual a essa, então eu posso vir aqui, descer aqui, ó, e marcar o B aqui, ó. O A, né? Como é que eu pego essa distância aqui, ó, da horizontal e trago para a vertical? Eu vou aqui né, até a diagonal do quadrado, né? Porque isso aqui é a diagonal de todos os quadrados, né? Com vértice aqui e nessa reta aqui, ó, e nessa outra aqui. Então eu subo aqui, olho esse ponto aqui da diagonal e vou para a esquerda aqui agora. Tá? Então, isso aqui é o A também, ó, porque eu formei um quadrado aqui. Ó. Então, eu pego o que está na horizontal e levo para a vertical. Como? Eu subo na diagonal e vou para a esquerda. Né? Eu faço isso, subo ali, ó, depois venho para a esquerda. E aqui está o A.
como é que eu faço para encontrar, pegar o B da vertical e levar para a horizontal? Eu vou até a diagonal, chego aqui e agora eu desço e chego aqui. Aqui é a forma de trazer medidas da horizontal para a vertical, da vertical para a horizontal. Então, aqui, ó, então eu trouxe o B que estava na vertical está na horizontal, agora ele está na primeira coordenada, e o A que estava na primeira coordenada, eu levo ele para o eixo vertical, que ele vai estar na segunda. Então, esse ponto aqui, gente, ó, esse ponto aqui, ó, é o BA. Então, esse cara aqui é o AB, esse cara aqui é o BA. É o BA. E se vocês observarem, é o seguinte, sempre que eu tiver um AB, onde é que vai estar o BA? O BA, ele vai estar exatamente simétrico em relação a essa diagonal aqui, ó. O elemento, ele tem uma certa simetria aqui, ó, né, com relação à diagonal. Tá? Então, uma relação, ela vai ser simétrica no plano, e o que? Se sempre que ela contém um ponto, um certo ponto do plano, ela vai ter que conter o simétrico em relação à diagonal, o lado outro lado aqui com relação a essa diagonal aqui, ó. Beleza? Então, o que aconteceria, né? Vou fazer aqui uma relação de equivalência aqui para vocês, ó. No plano, tá? Aqui no R cartesiano, equivalência, né? Uma relação, como é? Simétrica. Uma simétrica, eu não vou me preocupar com a reflexividade ainda não, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, só para a gente, então, por exemplo, se eu fizer um desenho assim, ó, eu peguei esse subconjunto do plano aqui, ó. Tá? Isso é uma relação. Essa relação ela não é reflexiva, né, porque eu não marquei a diagonal, e nem é simétrica, porque ela, né, se um ponto está nela, ele não pegou os do outro lado lá. Ó. Então, se eu pego isso aqui, ó, reflito em relação a essa diagonal aí, ó, vou tentar fazer isso aqui, tá, gente? Ah, pegou o boninho de baixo. Espero que vocês tenham entendido aí, ó. Eu estou pegando exatamente esse reflexo aqui, ó. Tá? Então, cada ponto de cá, ele está pegando, né? Esse aqui é um ponto AB. O BA está aqui, ó. Então, sempre que um AB está, o BA está. Se um BA está, o AB está. Então, essa relação aqui, ela é simétrica. Tá? Isso aqui é uma relação simétrica na reta, né? Nos números reais. Beleza? E aí, se eu quero tornar, além de simétrico, eu quero que ela seja reflexiva, eu pinto a diagonal. Essa relação agora, ela é uma relação reflexiva. Beleza? Então, as relações são as várias formas da gente visualizar relação simétrica e reflexiva. Né? Como é simétrica, reflexiva e simétrica. Estou embolando mesmo, meio de campo. Tá bom? Vamos a mais um adjetivo do nosso dicionáriozinho, que é transitividade. Que é a transitiva. Uma relação transitiva, ou transitividade, tá? Uma relação transitiva, de transição, tá? Transitivo significa transição. Então, a transitividade é o seguinte, ó, ela é simplesmente assim, ó, se a gente tem um elemento relacionado, se A está relacionado com B, tá? E o B está relacionado com um certo C, isso vai implicar que o A ele está relacionado com o C. É transitivo, né? Eu vou dar exemplos daqui a pouco, né? Uma relação, né, transitiva, um exemplo, porque isso aqui imediatamente já pede para a gente, né? Vocês lembram que se A é menor ou igual do que B e B é menor ou igual do que C, isso implica o quê, gente? Que A é menor ou igual do que C, porque o menor igual é uma relação nos números reais, tá? Né? Então, uma forma de tomar uma relação em R, né, é você dizer o seguinte, ó, definição, ó, eu posso definir uma relação, né, uma relação em R assim, ó, a gente diz que A está relacionado com B, isso é equivalente, não, por definição, tá? Eu estou definindo, é dizer que A é menor ou igual do que B, ó. Isso é uma relação
os números reais. Isso aqui em R, tá? Em R, por exemplo. Então, essa relação ela já nasce transitiva, tá? Ela já nasceu transitiva. Então, ou seja, eu estou reunindo os pares, né? Então, é como de fato é essa relação? Eu estou olhando para o R cartesiano R, né? E desse conjunto R, eu estou extraindo um certo conjunto R, né? Com um tracinho só, contido no R cartesiano R, que é o quê, ó? Eu vou olhar no plano cartesiano, de R cartesiano R, os pontos em que a primeira coordenada é menor ou igual que a segunda. Ou seja, eu vou estar olhando para esses camaradinhas aqui, ó. Aqui, no caso, eu vou estar pintando isso aqui, ó, né? A parte de baixo aqui, né? Isso aqui é essa relação. Tá? E aí, essa relação aqui é uma relação transitiva. Tá? É você extrair os elementos do cartesiano, que é a primeira coordenada, né? Um elemento está relacionado com o outro, significa que a primeira coordenada é menor ou igual do que a segunda. Bom, e aí essa relação ela nasce transitiva, né? Então, a gente sabe que se A está relacionado com B e B está relacionado com C, isso aí implica que o A está relacionado com C. Bom, então, bem, a relação de transitividade, ela, na notação de conjunto, ela é chata de ser visualizada, tá? Não é fácil, né? Aliás, até dá, né? Para a gente trabalhar, mas eu vou dar um exemplo de uma relação transitiva nesse tipo de diagrama aqui no grafo, que a gente chama de grafo, anotação de grafo. Então, simplesmente é o seguinte, ó, que se o 1 está com 2, e né, se tem uma seta para um segundo, e do segundo tem uma seta para um terceiro, tem que ter uma seta do primeiro para o terceiro. Tá? Então, tem que fechar um triângulo aqui. Ó. Isso aqui é a transitividade. Tá? Se o 1 está com 2 e o 2 está com 3, o 1 está com 3. Tá? Olha, se eu coloco o 2 aqui com uma seta para o 4, a gente não perdeu a transitividade. Tá? Por quê? Porque o 2 está com 4 e o 4 não está com mais ninguém. Tá? Se eu coloco uma seta daqui para cá, ó, também eu não perco a transitividade. Ó, tá? Porque o 2 está com 4, olha, o 4 está com 3 e de fato o 2 está com 3. A gente não perdeu a transitividade. Bem? Agora eu vou pegar aqui uma seta, eu vou colocar do 4 para um 5 aqui, ó. Um 5, tá? E vou colocar do 5 para o 2, ó. Tá? Essa relação não é transitiva. Tá? Por quê? Ó? Porque a gente perdeu a transitividade aqui, ó. Porque o 2 está com 4, o 4 tá com 5, tá? E o 2 não está com 5. Tá? Não precisaria nem disso aqui, ó. Tá? Vou colocar o 4 com 5 aqui, ó. Essa relação não é transitiva. Tá? Eu tô do 2 para o 4, do 4 para o 5 e não tem essa seta aqui, ó. Então, isso aqui, né, deveria ter. Então, essa aqui não é transitiva. Então, aqui dá para visualizar bem a questão da transitividade, tá? Então, em outras notações, isso é mais complicado. E aí seria mais interessante provar a transitividade por lei mesmo, né? E verificando nas regras, na definição da relação se ela é transitiva. Então, temos isso aí, ó. Reflexiva, simétrica e transitiva. Logo após a simétrica, eu deveria ter falado da antissimétrica, tá? Que eu vou falar agora, depois da transitividade, que é o seguinte. A relação do menor igual, ela tem uma coisa interessante, ó, que ela acaba induzindo a gente a pensar numa coisa que é o seguinte, ó, essa propriedade do menor igual. Ó, se A é menor ou igual a B
e B é menor ou igual do que A, né, a gente sabe que o que a gente faz? A gente considera, isso implica que o A é igual a B, né? O A tem que ser igual a B. Isso aqui é uma coisa que a gente reserva um nome para isso. É o que a gente chama de antissimetria. Tá? Então, a antissimetria, vocês vão entender por que isso aqui se chama de antissimetria. Isso aqui tem um nome também, tá? Que é a antissimetria, e a gente vai dizer que é anti. Eu não sei mais se tem um traço, como é. Realmente eu esqueci isso aqui, gente. Eu vou escrever aqui, ó. Antissimétrica. Acho que agora junta tudo, né? Acabou isso aqui, é só antes de H, né? Enfim, agora eu vou. Antissimétrica. Antissimétrica é o seguinte: é que se A está relacionado com B e B está relacionado com A, isso vai implicar que o A tem que ser igual a B. Tá? Porque isso é antissimetria, né? Isso quebra a simetria. Tá? Então, simplesmente ele diz o seguinte: ele proíbe. Né? O que é que a simetria diz? A simetria diz, por exemplo, que se o 1, 2 pertence a uma relação, a simetria pede que o 2, 1 também esteja junto. A antissimetria ela proíbe isso. Ela diz o seguinte: olha só, a única forma de aparecer AB e BA é eles sendo iguais. E aí que são esses elementos aqui, ó. É o 1. É a única simetria que a antissimetria permite é essa. Tá? Esses elementos, o 1 está com 1. Aqui tem uma certa. Se esse cara está, o outro, né, o trocado também vai estar. É a única coisa que ela permite, ela só permite isso. Tá? Então, se aparecer o 1, 2, ela proíbe aparecer o 2, 1 e vice-versa. Se aparece o 2, 1, ela proíbe aparecer o 1, 2. Bom? Então, exemplo de uma relação antissimétrica. 1, 2, 3. Né? Se aparece o 3, 2, eu não posso colocar o 2, 3. Né? Se aparece o 1, 2, eu não vou colocar o 2, 1. Então, não existe setas duplicadas na antissimetria. Tá? Então, é aquela coisa. Pode não ter seta nenhuma, mas se você colocar seta, tem que ter só uma orientação. Isso é a antissimetria. Ela proíbe setas duplicadas. Pode ter essa setinha duplicada aqui, né? Porque o 2 está com 2, o 2 está com... Ele fala, pode. E só o que pode é isso. São as setas reflexivas. Tá? Mas seta para elementos distintos só tem que ter uma orientação, um sentido. Bom, então, isso aqui é antissimétrico, continua antissimétrico, continua antissimétrico. Tá? Continua antissimétrico, né? Aí se eu coloco aqui uma setinha aqui, né? Perdeu a antissimetria. Deixou de ser antissimétrico. Então aqui não é nem antissimétrico e nem assimétrico. É porque para eu sair da antissimetria, né? Neguei não significa que é simétrico. Para ser simétrico eu teria que preencher aqui todas as outras setinhas. Tá? E agora isso aqui é reflexivo e simétrico. Beleza? Então temos aí, gente, esses adjetivos aí, ó, que é a reflexividade, flexividade, tá? Flexividade, a simetria, vou colocar aqui a antissimetria. Eu acho que junta aqui, gente. Acho que perdeu, né, o antissimetria. Perdeu o tracinho ali. Antissimetria e a transitividade. Tá, isso aí é o nosso novo dicionáriozinho aqui. Então, reflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva. Então, vejam de novo aí. Eu vou estar passando material para vocês, texto, né, onde tem isso aqui explicado direitinho, isso registrado, né, para vocês estarem relembrando. Acho que uma observação é o seguinte, sobre a reflexividade, né, gente? Se falha um aqui, ó, se um não tá relacionado com ele mesmo, deixa de ser reflexivo. Tá? Então, é importante que vocês treinem bastante sobre o que é ser reflexivo e sobre o que não é. Mesma coisa aqui, o que é simétrico e o que não é, o que é antissimétrico e o que não é, dá exemplos, né, de cada coisa, de cada relação desse tipo aí. Bem? E aí, o que que acontece?
Aqui a gente reúne alguns elementos desses aqui, ó, e cria dois tipos especiais de relações. Tá? A reflexiva, simétrica e transitiva, a gente chama que é uma relação de ordem. Tá? Que é a ordem. Reflexiva, tá? Reflexiva, antissimétrica e transitiva, ou reflexiva, simétrica e transitiva, isso aqui é a relação de equivalência. Desculpa aí. Relação de equivalência. Relação de equivalência, isso aqui é a relação de ordem. Reflexiva, simétrica e transitiva. Relação de equivalência. Reflexiva, antissimétrica e transitiva. É a de ordem. Tanto é que, para você lembrar que a ordem, é só você lembrar do menor igual, tá? Menor igual. Inclusive, gente, a relação de ordem, ela é, em vez da gente representar assim, ó, a B pertence, né? Se uma relação é de ordem, a gente tem a opção de escrever assim, né? Com A B pertence a E, já tem essa anotação aqui, né? Como é? A relacionado com B, né? A relação de ordem até recebe uma anotação especial, tá? Que é assim, a gente escreve assim, ó, que A é menor ou igual a B segundo a relação R. Coloca um parênteses, porque realmente a relação de ordem, a tentativa dela é dar um conceito geral para a ideia do menor igual. Tá? Então, então, o menor igual é o grande exemplo de relação de ordem. E, de fato, né, ela lembra a antissimetria. Então, reflexivo e transitivo, as duas são. Né? Tá? O que diferencia as duas classes, as grandes classes de relações, é a simetria e a antissimetria. Se for simétrico, é relação de equivalência. Se for antissimétrico, é relação de ordem. Tá? Inclusive, a equivalência, a gente tem uma notação assim, ó. A gente diz que A é igual a B segundo a relação R. A relação de equivalência, a relação de equivalência ela diz isso, ó, que tudo é igual, bem, uma coisa é igual a ela mesma, então ela é reflexiva, ó, né? Reflexiva. Ela é simétrica, né? Porque se A é igual a B, isso implica que B é igual a A, é o grande exemplo de simetria, né? Então, sempre que uma coisa está relacionada com outra, né, segundo a igualdade, a outra está relacionada com essa coisa. E ela é transitiva, né? Que se A é igual a B e B é igual a C, né? Isso implica que A é igual a C. Então, aqui é reflexiva, simétrica e transitiva. Um grande exemplo de relação de equivalência é a igualdade. E a gente pode usar o próprio símbolo de igualdade para denotar a equivalência entre a relação entre dois elementos segundo uma relação R. Então, A é igual a B segundo uma relação R. E às vezes, gente, né, a gente até denota assim, ó, A está relacionado com B se tiver isso e se tiver implícito a relação R, né? Se você já saber, né? Na verdade, se tiver explícito, né? Se você já, né, souber quem é a relação e ela tiver por ali, e você não precisar mencionar o R, a gente denota assim também, ó. A está relacionado com B, ou às vezes, dependendo do material, coloca um Rzinho aqui embaixo para fazer menção, usa essa anotação, só não pode usar essa daqui, tá? Né? Porque essa daqui é exclusiva para a relação de ordem. A relação de ordem, ela quer estabelecer, ela quer comparar elementos. Essa é a ideia da relação de ordem, é essa. E a ideia da relação de equivalência, ela quer igualar elementos. Ela quer dizer que elementos são iguais. Então, organizando o estudo de vocês, então, fazendo aqui uma breve revisão, a gente tem, bem, temos A cartesiano B, né? Qualquer subconjunto do cartesiano contido no cartesiano é uma relação, e agora a gente, né, se ateve aqui a estudar a cartesiano, relações num conjunto nele mesmo, né? Uma relação de um conjunto nele mesmo, ela, né, tem quatro adjetivos que nos interessam, que é a reflexividade, simetria, antissimetria e transitividade. Tá? Né? Saber o que é e o que não é cada coisa dessa, quando ocorre e quando não ocorre. Tá?
Juntando 3 delas, a gente forma o que a gente chama de relação de ordem, e juntando outras 3, a gente forma o que a gente chama de relação de equivalência. Isso tudo com A cartesiano A. Depois a gente vai estudar as funções, tá? Que são outros tipos especiais de relações. Claro que também se aplica nisso, tá? De A cartesiano A, então a gente pode indagar se algumas funções são reflexivas e tal. Deixa eu só ver aqui, gente, se eu estou gravando mesmo, se está tudo. Vocês estão me ouvindo aí? Porque na aula passada eu fiquei quase meia hora falando e eu não estava mais no ar, uma turma aí da manhã. Parece que está tudo bem, estou com internet, então vamos seguir aqui. Obrigado, Pedro, pelo retorno aí. Bem, eu vou falar um pouco, então, tá? Então, o que acontece, gente? A nossa segunda prova, ela é composta exatamente desses 3 tipos de relação, que é a relação de ordem, a relação de equivalência e as funções, tá? Que depois eu vou deixar para o final, né? As funções. Isso aí é o conteúdo da nossa prova, tá? São esses 3 territórios aqui que a gente vai trabalhar aí na nossa avaliação. Eu vou ensinar, né, todos os detalhes disso aqui para vocês. Então, o meu foco agora vai ser na relação de equivalência. Então, vamos aqui na relação de equivalência. É, Antes, eu quero falar a relação no geral, gente. Se você é capaz de relacionar elementos, né, isso no geral, tá? Porque existe uma coisa, antes de partir para cada uma delas, eu quero, por exemplo, dar exemplos de relações, né? Eu, é saber separar as duas relações. Porque, dado uma relação qualquer, a gente precisa primeiro saber diferenciar essas duas. E depois a gente vai estudar coisas específicas de cada uma delas, mas eu vou dar exemplo de relações em geral, para ver se uma relação se encaixa no que é isso e no que é isso, para a gente diferenciar um pouco essas duas e depois a gente se aprofunda em cada uma delas. Tá? E é interessante como a gente cria relações, né, em conjuntos. Tá? Por exemplo, eu vou dar relações em conjuntos meio que fora aqui da teoria, né, de números, usar matriz e tal. É, Eu vou pegar, por exemplo, gente, eu vou pegar um conjunto A. Olha como é que eu vou criar uma relação. Eu vou pegar um conjunto A formado pela a população do mundo, tá? Pelos seres humanos. Tá, tá bom? Seres humanos. Então, aqui estou eu, estamos, né, estamos todos aqui nesse conjunto de seres humanos. Então, e aí tem lá o A cartesiano A. Esse A cartesiano A eu vou extrair uma relação, eu vou chamar de P, de F, tá? Vou chamar a relação de F, contida aqui, F de filho, tá? Eu vou dizer, por exemplo, eu vou dizer que, como é que eu vou extrair os elementos desse cartesiano? Que elementos especiais eu quero extrair dali? Então, eu quero extrair todos os pares, então eu vou dizer que um elemento A, ele está relacionado, melhor com R, né? Eu costumei com R, vou chamar de R aqui. O A está relacionado com B quando, né? Ou seja, eu seleciono esse par aqui quando A é filho ou filha, tá? De B, tá? Desculpa a analogia aqui, tá, gente? Eu vou chamar é filho biológico, tá? É filho biológico de B, tá bom? Vou usar essa analogia aí. Então, por exemplo, e isso relaciona as pessoas, né? Você pega duas pessoas e faz a pergunta, né?
né? Porque isso aqui cria uma relação entre duas pessoas. E a pessoa A é filho ou filha biológica do B. Bom, a primeira coisa que a gente vê, essa propriedade ela é reflexiva, né? Uma pessoa, ela é filha biológica ou filho dela mesma, né? A resposta é não, né? Não. Tá? Então, essa propriedade ela está longe de ser reflexiva, por quê? Porque ela não contém nenhum elemento da diagonal, né, né, a diagonal de um cartesiano, gente, são os elementos né, de A cartesiano A, são os elementos de coordenadas iguais, né? Então, não, né? Isso aqui é não. Então, ou seja, isso A não pertence à nossa relação para todo A pertencente ao nosso conjunto A aqui, ó. Tá? Então, nenhum elemento, então ela está longe de ser reflexiva, tá? Ela não é reflexiva. Bem, ela não é simétrica também, gente, porque se uma pessoa é filha de outra, né, isso não significa, né, isso não implica, né, que a outra tem que ser filha dessa aqui, ó, né? E o B é filho de A. Essa relação ela não é simétrica, tá? Não é simétrica. Não é simétrica, tá? É, é antissimétrica? Será que é antissimétrica? A antissimetria é o seguinte, né? A antissimetria, gente, é o que acontece, olha só. A antissimetria diz o seguinte, ó, se A está relacionado com B, e se B está relacionado com A, isso implica o quê? Que o A tem que ser igual a B. Só que isso aqui nunca vai ocorrer, gente. Tá? Nunca vai ocorrer de dois elementos distintos, A e B, ocorrer, ocorrer do A estar relacionado com B e o B estar relacionado com A. Tá? A única possibilidade disso é o quê? Ó? Nem sequer é o A ser igual a B. Ó. Porque não vai. Esse exemplo aqui é super interessante, tá? Eu quero dar um destaque para ele, porque essa nossa relação, gente, essa nossa relação R ali, ó, o que acontece com ela? Ela não seleciona nenhum elemento da diagonal e, e eu vou voltar aqui com vocês nessa notaçãozinha aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, tá? Para a gente discutir a simetria. Bom, porque a simetria imagina que eu tenha lá, a população é isso, ó, primeiro ser humano, segundo, terceiro, e aqui a gente tenha N, né, o quarto, e vem aqui o último ser, na quantidade, a população do mundo todo aqui. Ó. Então, a simetria é, é claro, né, é claro que tem uma pessoa que é filha de outra. Tá bom? E nunca vai acontecer, gente, de dessa ser filha dessa e essa ser filha dessa, pessoas distintas, tá? Porque essa nossa relação, ela tem a propriedade, a relação que eu defini, né? Ela tem a propriedade seguinte, ó, que se A é diferente de B, né? E o A está relacionado com B, né? Duas pessoas diferentes, em que A é filho de B, a gente sabe que o seguinte, que o B ele não está relacionado com A. Tá? Então isso aqui, ó, isso é equivalente a dizer que ela é que ela é transitiva. Isso é equivalente a dizer o quê? Aí daqui a pouco eu vou argumentar para vocês, é equivalente a dizer que se A está relacionado com B e B está relacionado com A, isso implica que A é igual a B. Bom, vocês concordam comigo? Né? A gente sabe que duas pessoas distintas, se uma é filha da outra, a outra não é filha dessa uma. Isso aqui é verdade para nós. Tá? E isso aqui implica a transitividade. Por quê? Porque nesse diagrama,
pessoas distintas. Bem, a gente sabe que não tem seta de uma pessoa, né, para ela mesma, e sempre que tiver uma seta de uma pessoa para outra, não vai ter uma seta voltando. Então, qualquer seta que apareça aqui, ó, né, ela é sempre no sentido. Então, essa propriedade ela é antissimétrica, tá? Porque não tem nenhuma seta vai ser duplicada. Tudo bem? Então, ela é antissimétrica por esse motivo aqui, tá? E por que essa frase aqui é equivalente a essa? E aí eu vou falar do nosso esquema lógico lá, ó. Essas frases são equivalentes, eu vou partir dessa frase aqui, ó, tá, gente? Não sei se vocês lembram lá que se a gente tem, ó, A e B, ó, implicando no C, como tem um E aqui, esse B pode ir para o lado de lá, o C pode vir para cá, e a gente pode, né, fazer esse vai e vem, ó. Então, eu vou trazer o C para cá, ele vem não, né? E esse B ele vai para lá e com ou, né? Se o C vier para cá e o B ficar sozinho, o B fica sozinho lá. Então, nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou trazer, eu vou deixar o A relacionado com B, ó, eu vou deixar esse elemento aqui, ó, isso aqui é equivalente, né? Usando lá o que a gente já viu na aula de lógica. A está relacionado com B. Eu vou trazer esse camarada para cá, ó, E, né? Só que ele vem para cá, se agrega a hipótese com um E, e ele vem não, então A é diferente de B, implica. Eu vou pegar esse aqui e vou mandar para o lado de lá, e ele vai para lá negativo, né? B diferente de A. Isso que eu fiz. Beleza? Então, essas frases elas são equivalentes. Eu trouxe esse para o lado esquerdo, se agregou a hipótese aqui com E, e eu mando esse para o lado direito. Tá? Bem? É, então, nesse meu exemplo aqui, ó, a nossa propriedade ela não é reflexiva, ela não é simétrica e ela é antissimétrica. Né? Ela é antissimétrica. Tá? Então, essa relação de filho, né, de ser filho é antissimétrica. É transitivo? Não é transitivo, né, gente? Não é transitivo. Porque se a gente tem, se A é filho de B e B é filho de C, isso não necessariamente implica de que o A é filho de C. A gente, né, tem exemplos disso. Né? Que é o que a gente chama, é neto, né? O neto não necessariamente é filho. Então, como não vale em geral, a gente tem que isso aqui não é transitivo. Né? Não é transitivo. Bom, então, isso aí é um exemplo no... Então, se não é transitivo, por exemplo, ela não é de relação nem de ordem nem de equivalência, essa relação. Então, eu vou seguir nesses exemplos aí, mais exemplos de relações. Eu vou, por exemplo, eu vou relacionar o seguinte, ó. É o mesmo conjunto, tá? Eu vou continuar com o conjunto A, que é a população, como é, né, a população. E nesse conjunto A eu vou dizer que dois elementos estão relacionados, A está relacionado com B quando o time de A, eles torcem para o mesmo time, tá? Que, né, torcem para o mesmo time. Ou seja, quando o B torce para o time de A. Torce para, é a mesma frase, né? É sempre bom aqui na leitura citar os elementos que estão envolvidos aqui, ó. Então eu vou dizer quando, quando B torce para o mesmo time de A, vou colocar aqui no Brasileirão, no campeonato, campeonato brasileiro, por exemplo. Tá bom? Então, bem, é aquela coisa. Dois elementos, eles podem até nem estar relacionados, tá?
Porque tem gente fora do país, gente, que sequer, por exemplo, torce para algum time brasileiro. Aí aqui eu coloquei a população do mundo toda, inclusive no próprio Brasil, né? Tem gente que não torce para time nenhum. Então, se você pega duas pessoas quaisquer, né? Não necessariamente A está relacionado com B ou o B está relacionado com A, tá? Bem? Então, isso aí, né? Não necessariamente ocorre. Então, é aquela coisa. Vamos. A gente está com a população toda do mundo, definimos uma relação entre duas pessoas, né? Quando o B torce para o mesmo time que A no Campeonato Brasileiro, tá? Então, é aquela coisa. Isso aqui é importante, tá? Uma coisa é a seguinte, olha, uma pessoa, gente, ela torce para o time que ela torce, né? Porque essa pessoa aqui, ó, né? O B vai torcer para o time que esse A torce, que é o próprio A. Então, uma pessoa ela torce pelo próprio time dela, isso é verdade, tá? Só que dá vontade de dizer que essa relação é reflexiva. Por que essa relação ela não é reflexiva, tá? Porque quando uma pessoa torce para o time dela, ela torce para o time dela, né? Que é a reflexividade. Só que tem pessoas que não torcem para time nenhum. Tem pessoas que não estão relacionadas com ela mesma, tá? Que não torcem para time algum. Tá? Então, essa relação ela deixa de ser reflexiva só por isso, tá? Porque a gente deixa de pegar pessoas que são torcedoras, tá? Então aqui, ó, olha o que é que eu vou fazer aqui, porque eu estou tentando criar uma relação de equivalência. Então eu vou pegar a população que torce, né? Que torce no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro, tá bom? E o que foi que eu fiz aqui, ó? O que foi que eu fiz aqui essa coisa de eu pegar a população, eu tirei da população as pessoas que não têm time, não tem time brasileiro. Então aqui todo mundo torce para algum time brasileiro, ok? Como cada pessoa, né, que torce para o próprio time, aí agora eu obriguei essa minha relação sobre esse novo conjunto A, ela ser reflexiva, tá? Então A está relacionado com A para todo A pertencente a A. Agora sim. Porque eu estou trabalhando agora com a população de pessoas que torcem e torcem para times no Campeonato Brasileiro, né? Então, toda pessoa ela está relacionada a torcer para algum time. Então, por exemplo, ela torce para o próprio time dela. Então, essa propriedade é reflexiva e, portanto, isso aqui é reflexivo. É reflexivo. Tá? Será que é simétrica? É simétrica, porque se o A, né, está relacionado com B, ou seja, se essa pessoa torce para o mesmo time que essa, é porque essa daqui está torcendo para o mesmo time que essa. Então, se B está relacionado com A, isso implica se A está relacionado com B, isso implica que o B está relacionado com A. Então, essa relação ela é simétrica, tá? E ela é transitiva, né? Porque se A está relacionado com B, né, eles estão torcendo para o mesmo time. Isso implica e o B ele está torcendo para o mesmo time que C. No fundo, o C está torcendo para o mesmo time que A. Ó, né? Então, isso implica que o A está relacionado com o C. No fundo, os três estão torcendo pelo mesmo time, né? Então, isso aqui é transitivo. É transitivo. Bom? E aí, portanto, essa relação de torcer pro. E aí tem uma palavrazinha especial aqui, ó. Eu quero destacar, que é o mesmo, tá? Esse mesmo aqui, gente, é o que dá, é o que criou pra gente uma sensação de igualdade, ó, né? Então, sempre que a gente tem alguma coisa envolvendo o mesmo, é o mesmo tipo, igual, essas coisas, isso já são os primórdios de que lá para frente a gente vai ter uma relação de equivalência, tá? Para trabalhar. Então, nesse caso aqui, essa relação é de equivalência, tá? Então, torcer para o mesmo time é uma relação de equivalência. Reflexivo, simétrico e transitivo.
Tá? Então, eu vou dar um outro exemplo de relação aqui, agora com números. Com números, ou pode ser até com pessoas também. E vocês podem relacionar as pessoas do jeito que vocês quiserem, tá, gente? Porque a gente está cercado de relações no nosso dia a dia, de que a gente consegue modelar isso matematicamente e classificar se é uma relação de equivalência, né? Quais as propriedades que tem, se tem transitividade, simetria, antissimetria, e, e, e olhar, né, para essa classificação que você deu, né? Estudar, né, a relação lá. Então tem relações do tipo, sei lá, de funcionário, patrão, as pessoas que torcem para o mesmo time, né, que trabalham, que entram no horário tal numa empresa, né? Pessoas que chegam atrasadas, pessoas que não chegam. Então, isso tudo é relação de pessoas com trabalho, com pessoas com pessoas, né? Então, então, a gente pode aplicar isso aqui em coisas que fora da matemática, né? Dentro da matemática, por exemplo, eu vou tomar o nosso conjunto A, vou relacionar os números naturais. Aí eu vou criar uma relação assim, ó, de que o número A ele está relacionado com o número B quando, quando A divide B. Quando A divide B. Certo? É um divisor de B. Beleza? Então, por exemplo, o 2 ele está relacionado com 4 porque 2 divide 4. Né? É um divisor. Ou, né, isso aqui é equivalente, né? Dizer que B é múltiplo de A, né? Que é o que, né? A divide B significa que B é múltiplo, né? É múltiplo de A. Tá? E para quem quiser também, a gente denota isso, né? Eu vou adiantar essa anotação. A gente escreve assim, A, uma barrinha na vertical, divide B. É a anotação oficial de teoria dos números lá, a divisão. Então, se A divide B, né? É isso. Bem, é aquela coisa. Criamos uma relação nos números naturais. Essa relação é reflexiva? Ela é reflexiva, né? Porque todo número, né, divide ele mesmo, né? Para todo A pertencente aos naturais, né? Porque cada número é múltiplo dele mesmo, né? Porque A é 1 vezes A, então ele é múltiplo dele mesmo. Bom, então, e portanto, né? Tem um símbolozinho também, gente, matemática, isso aqui significa portanto. Ó, é 3 pontinhos formando um triângulo. Isso aqui significa portanto. Vou começar a usar com vocês, precisa acostumar com a anotação. Portanto, né? Então, ó, A divide A para todo A pertencente aos naturais, então é um todo número está relacionado com ele mesmo, né? Segundo a nossa relação. Então, portanto, R é reflexivo. É reflexivo, tá? É reflexiva. Ela, ela é simétrica, né? Bem, se A divide B, isso implica que B divide A? Isso aqui é falso, né? É falso, porque 2 divide 3, né? E 3 não divide 2. Então, isso já é um exemplo. Então, portanto, a relação não é simétrica, né? Você não garante a simetria, né? Se a B está em R, o BA vai estar em R. Então, isso é falso. Então, A divide B não implica que B divide A. Então, portanto, não é simétrica. Não é simétrica essa relação. Ela, ela é antissimétrica? Será que se A divide B e B divide A, implica que A é igual a B? Falem vocês aí, gente. O que vocês acham? Isso aqui eu estou trabalhando com o nosso universo aos naturais. Eu estou pegando só múltiplos, múltiplo natural, tá? Múltiplo natural. Natural de A. Então, se B divide de A, então significa que o B. Não, se A divide B, significa que B é um múltiplo de A, né? É um P vezes A, onde P, né, é um número natural. Tá? Se o B divide A, isso significa que o A também é múltiplo de. O A também é múltiplo de B. Então, o A ele vai ser um Q vezes B. Tá? Onde esse Q também é um número natural.
E aí, se a gente substituir esse A aqui, ó, a gente conclui que o B vai ser igual a P vezes o A, que é Q vezes o B. Essa divisão aqui bem, o nosso natural, ele é diferente de zero, tá? Bem, eu vou, no futuro, falar para vocês que eu trabalho com os naturais como sendo do 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Quando eu quiser incluir o zero nos naturais, eu vou chamar os naturais assim, ó. Vou colocar um zerozinho aqui embaixo. Isso aqui é 0, 1, 2. É como se fosse os nossos, o natural que eu considero começando do 1, unido com, acrescentando zero a ele. Então aqui, ó, a gente vai, né, provar isso no futuro, a lei do cancelamento. Se eu cancelo aqui, isso aqui implica que P vezes Q é igual a 1, tá? Isso nos naturais, né? Nos naturais. Então, os números que multiplicado dá 1, isso aqui vai implicar, a gente vai, né, no futuro provar isso, que o P vai ter que ser igual a Q. A única solução para essa equação nos naturais é P ser igual a Q, que ser igual a 1. Tá? Isso é tudo igual, né? Que aí o produto vai dar 1. Né? Tem solução, essa equação tem solução nos naturais. E aí, portanto, se o P for 1, ó, se a gente colocar 1 aqui, o A vai ser igual a B. Se coloca 1 aqui, o A vai ser igual a B. Então, de fato, isso aqui, isso aqui vale. Então, se A divide B e B divide A é igual a B. Isso nos naturais, tá, gente? Então, isso aqui ela é antissimétrica, né? É antissimétrica. Então, ela é reflexiva, antissimétrica, né? Não é simétrica, é antissimétrica, e vai ser transitiva. E aí a gente estaria diante de uma relação de ordem, né? Ela é transitiva porque se A divide B e B divide C, isso implica que né, que A divide C. Tá? Bem? Por quê? Porque o que significa A está relacionado com B, A divide B, é que B é um múltiplo de A, então A é um P vezes A. O B dividir o C significa que o C é um múltiplo de B, então o C é um múltiplo de B. Beleza? Então, e essas duas coisas aqui, que são as hipóteses, né, escritas de outra forma, vão implicar o seguinte, ó, se eu pego esse B e substituo aqui, ó, né, a gente consegue que o C vai ser um múltiplo de A. Ó. Eu vou pegar o C é Q vezes B, e por sua vez B é P vezes A. E a gente acaba concluindo aqui que o C é um múltiplo de A. Né? Portanto, ó, o A divide C. E, portanto, R é a nossa relação R, né? Ela é transitiva. Né? É transitiva. Então, juntando as três informações, ó, ela é reflexiva, né? Um número divide ele mesmo, é antissimétrico, né? Se dois números, um divide o outro, eles são iguais. E a transitividade, então, R é de ordem, é uma relação de ordem. Beleza? Então tem isso, a gente pega pega uma relação qualquer e a gente tem que saber classificar se ela é uma coisa ou outra. Tá bom? Então, então, a relação de ordem, gente, ela sempre está relacionada com uma ideia de hierarquia, né? Essa ideia, tipo aquela do filho ser filho do pai, isso não dá ela não chega a ser uma ordem porque ela perdeu a transitividade, por exemplo, né? Porque a gente tem uma ideia de que o filho, né, a relação do filho com o pai tem a relação eu esqueci a palavra, de antecessor, né? Esqueci a palavra qual é. Não é relação de pai para filho, não. É relação temporal, né? De que né? Você tem um pai, a partir dos pais nascem os filhos. Né? O pai é passado, o filho é o futuro. Então, isso pode dar uma relação de ordem no tempo, mas não chega a ser a relação de ordem, porque não estabelece a transitividade. Tá? Nesse sentido, não contemplou a ordem. A divisão estabeleceu uma ordem. A divisão
ela dá um ordenamento de que, vou tirar esse seta do meio aqui, de que a ideia de que, então, quando um número divide o outro, a gente pode dizer que existe uma certa ordem entre eles de menor a igual, né? Você pode estabelecer que, a gente pode dizer que a divisão, né, ser divisor de um outro número, dá uma certa ordenação dos números. A gente pode dizer que por A divide B, e o A ele é menor ou igual que B, segundo a nossa relação R. Então, a relação de divisão, ser divisor de um número, ordena os números, tá? Cria uma ordem. Deixa eu ver se eu lembro aqui de alguma outra relação de números. É, bem, não me vem aqui um exemplo interessante aqui. Vou ver se... Bem, eu vou seguir então. Eu queria dar um exemplo com figuras, tá? Eu vou falar um pouquinho de uma figura, né? Eu vou escrever uma relação aqui, ó. Por exemplo, essa relação aqui, gente, ó. Vou colocar aqui colocar 2, está relacionado com 3. Só para vocês verem aqui, ó. 3 com 5. Deixa eu mudar isso aqui, ó. Ali eu estou perdendo a transitividade. Eu vou pegar o 1 aqui, ó. Vou desenhar o 1 aqui. Vou desenhar o número 1 aqui. Eu já vou desenhar uma bola aqui para isso aqui, para dizer essa reflexividade. Vou colocar o 2 aqui. A seta para cá. Colocar 2. Colocar aqui 3, 4. 5 aqui, ó. E as setinhas em todo mundo aqui, ó. Bem, essa é a relação, tá? Isso aqui, bem, essa relação, ela nasceu reflexiva, ela nasceu antissimétrica, porque eu não coloquei nenhuma seta duplicada, não tem nenhuma seta duplicada, tá? E sempre que eu chego num lugar, eu saio né, e tem um caminho duplo, né, para chegada, porque aqui a gente tem 2 níveis só, né? Aqui a gente tem 3 níveis, né? A gente tem 2 níveis. A gente tem aliás, essa relação ela não é transitiva, tá, gente? Ela não é transitiva. Porque apesar, olha só. Esse aqui é um exemplo interessante. A transitividade ela é bem sucinta mesmo para te encontrar. Porque aqui, olha, o 2 está com o 4 está com 5 e o 2 está com 5. Aqui o 1 está com 3. Cadê? O 2 está com 3, o 3 está com 5, o 2 está com 5. Tá? O 1 está com 2, o 2 vai para o 4, o 1 vai para o 4. Transitividade aqui, ó. Olha, o 1 vai para o 2, o 2 para o 3 e 1 para o 3. Por que isso aqui não é transitivo? Porque o 1 está indo para o 4, o 4 está indo para o 5, mas o 1 não está indo para o 5. Então, faltou aqui, ó, e falta esse caminho aqui, ó. Estava faltando para isso aí ser transitivo. Agora, essa relação é transitiva. Beleza? Então,
Então a transitividade ela é bem chatinha de ser verificada, né? Muito mais ainda no por extenso, para você escrever lá na notação de conjunto. Então, isso aqui é uma relação de ordem, tá? Porque ela é reflexiva, ela é antissimétrica e transitiva. Professor, Oi, mas tipo assim, o um vai pro 2, o 2 vai pro 5, mas não tem nenhuma setinha direto do um pro 5. não tem. Mesmo, mesmo assim é transitiva? Não, 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 não. Se eu tirar a seta, não. Se eu tiro essa seta, não é transitiva. Porque essa seta aqui, ó, a não ser, olha só, porque existe uma coisa assim, ó. Existe um tipo de desenho que é o seguinte, que ele se desenha diferente, tá? Que é o seguinte, ó, é a gente usar essas alturas para estabelecer hierarquia, tá bom? Se eu colocasse assim, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, aí dizer que o que tiver acima está relacionado, o que tiver acima, tá, é maior do que está abaixo. Então, aqui subentende que tem uma seta do 5 para o 1, tá ok? Mais ou menos assim. Ou seja, eu não tô colocando seta, né? Eu estou colocando só tracinho até. Tá? Isso aqui, isso aqui dá isso aqui é uma relação de ordem, tá? Né? De altura, porque o 1 ele está na altura dele mesmo, né? Cada número desse está na altura dele mesmo, né? É maior ou igual do que ele. O 5 é maior ou igual do que todo mundo aqui, ó. Então, isso aqui é uma notação que tem que ser bem estabelecida, explicar direitinho o que quer dizer, porque existe um tipo de notação que a gente quer descrever a ordem assim, ó, tá? Que o que está acima é maior do que está embaixo. Beleza? Então, aqui, implicitamente, tem uma seta, né? O 5, porque eu estou usando a altura, né, para estabelecer a ordem. Beleza? Tipo num prédio. Vamos dizer o seguinte, olha só. Eu posso... Pega um prédio, um certo prédio lá, e vamos estabelecer uma ordem entre as pessoas do prédio. Tá? Então, por exemplo, duas pessoas estão relacionadas no prédio, então A está relacionado com B quando o andar de A é menor ou igual que o andar de B. Tá? Isso aí é uma relação de ordem, menor ou igual, tá? Olha só. É uma relação de ordem num prédio, nas pessoas que moram num prédio. Por quê? Vamos ver isso aí. Porque uma pessoa, ela mora, né, num andar menor ou igual que o dela. Então, todo mundo que está no mesmo andar está relacionado, inclusive a pessoa com ela mesma. Então, a propriedade é reflexiva. Então, né, cada pessoa do prédio mora no mesmo andar, né, mora no andar, né, isso aqui, ele satisfaz isso, né? O andar dessa pessoa é menor ou igual que o andar dela mesma, né, segundo a nossa relação R. Eu vou representar a relação agora por menor ou igual segundo R, tá? Se uma pessoa, ela mora num andar menor ou igual do que uma outra pessoa, segundo a nossa relação R, e o andar de B é menor ou igual que o andar de A em relação a R, certo? Então é aquela coisa, se o andar de A é menor ou igual que B e B é menor ou igual que A, então isso implica que elas estão no mesmo andar. E o andar de A igual a B. Ok? Fica que A é igual a B. Então a relação ela é antissimétrica. Aí ela é transitiva, né? Se o meu andar é menor ou igual do que um B, né, eu moro abaixo ou igual a uma certa pessoa, e essa pessoa ela mora num andar menor ou igual que outra pessoa, que um C, então o meu andar é menor ou igual que o dessa terceira pessoa, segundo a nossa relação R aqui. Ó, tá? Então, os andares são menores. E aí, nesse sentido, o prédio ele fica assim, ó, né? Ele fica dividido assim, ó. Digamos que tenha 4 apartamentos por andar. A gente tem 4 pessoas aqui, né? Aí sobe essas setinhas aqui assim, ó.
Tem mais 4 pessoas aqui em cima e sobe aqui, tá? Um prédio com 3 andares, por exemplo. Tá? Tudo bem? Então, eu posso desenhar o prédio assim, ó. E a gente usar o verticalismo para denotar a ordem. Tá? Então, por exemplo, essa pessoa é maior ou igual que todo mundo aqui de baixo. Qualquer um de baixo. Tá? Então, de certa forma, tem uma seta daqui para cá, tem uma seta aqui, ó. Tá? Né? Uma seta daqui para cá para indicar que esse cara é menor que ele. Só que ela não está escrita aqui, ó, porque a convenção de estabelecer a ordem é outra. Voltando aqui nesse nosso exemplo, o de baixo para cima, aqui não tem esse sentido, tá? O sentido é o seguinte, a nossa relação, as setas indicam os pares ordenados que a gente tomou, tá? Então, por exemplo, o par 1, 2 pertence à nossa relação, ó. Aí eu vou apelar para a notação de conjunto, né? A nossa relação ela tem um monte de par ordenados, né? Tem 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Tem um par 1, 2, olha, tem um par 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 e tal. Mas o que acontece, olha, o par 1, 2 aparece, o par 2, 5 aparece na nossa relação, mas eu não fiz, né? E o par 1, 5, ele não estava descrito na nossa relação. Não havia uma, né? Porque seta significa par ordenado. Tá? Como esse par aqui não foi desenhado, não estava aqui, eu desenhei ele depois, a relação não estava sendo transitiva. Tá? Então, mesmo é aquela coisa, a gente quer que se um está com 2 e o 2 está com 5, a gente já pensa nessa, eu sei o que passou na tua cabeça, essa transição direta, né? O 2 vai estar com 5. Ele não, é isso que a gente quer. Né? Se um está com 2 e o 2 está com 5, a gente quer uma seta do 1 para o 5. A gente tem que desenhar essa seta aí. Ó. Tudo bem? Então, um jeito de desenhar isso aqui, ó, para essa seta não ficar feia aqui, ó, é a gente usar fazer um desenho 3D disso aqui, ó. Né? Se a gente não tivesse no plano, esse desenho seria melhor, que seria desenhar um cubo. Né? O melhor desenho disso aqui em 3D seria a gente desenhar um cubo e observar a relação em 3 dimensões. E seria o seguinte, ó, a gente tem 1, 2, 3, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 elementos aqui, ó. Né? Então, seria a gente, deixa eu ver aqui, colocar o 2, deixa eu ver como é que eu faço isso. Eu vou pegar o 2 e levanto, eu faço aqui eu vou fazer 4 pontos aqui no chão, ó, e um ponto no alto, como se fosse uma pirâmide, tá? Vou colocar um aqui, ó. Aliás, eu vou desenhar uma pirâmidezinha com base quadrada aqui, ó, para vocês, tá? Assim, né? Eu vou colocar um aqui, ó. Olha só, então, tá? Vou colocar o 1, o 2, vou colocar 1, o 2, o 3 e o 4 aqui, ó. 5 aqui, ó. Bem, as nossas setas não são esses vértices aqui, tá? Eu vou botar a seta aqui em vermelho. Então, por exemplo, o 1 tá com 1, né? Então, o 1 tá com 1, o 3 tá com 3, o 4 tá com 4, o 5 tá com 5. O 1 vai pro 3, pro 2, pro 4, pro 5. O 1 vai pro 3, então tem uma seta aqui, ó. 3, pro 2, pro 4 e pro 5, ó. Ok? 1. O 2, ele vai pro 3, 4, 5. 3, o 4 para o 5 aqui, ó. Tá? O 3 vai para o 5 só, sobe aqui. O 4 vai para o 5 e aí acabou. Isso aí é uma relação de ordem.
Beleza? Um diagrama, né, que representaria uma relação de ordem. E aí a gente pode estar, né, trabalhando esses grafos da mais variada forma, né, possível aí. Bom, então, como a gente está chegando no final, eu vou deixar para a próxima aula para a gente estar falando das relações de cada uma separadamente, tá? Então a gente sabe o que é ordem e o que é relação de equivalência. De repente, na próxima aula, eu trago alguns exemplos interessantes para vocês, né? Do que pode ser uma, do que pode ser outra, do que não pode ser nada. E aí a gente vai, agora o objetivo é falar de cada uma separadamente, né? Da ordem da, da relação de equivalência. E depois a gente caminhar para o estudo de funções. Bem, alguém tem alguma pergunta, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, eu peço que manifeste aí para a gente estar respondendo. Alguma coisa no chat? Não, tudo certo. Ok, gente.